Então, insisto, oratória é prática, prática, prática e prática. E insisto na grande dica, quando tiver a oportunidade para falar, fale, não é isso? Então é mais ou menos assim. Muito bem, momentos que antecedem a fala têm uma influência muito grande no seu desempenho, muito grande. São duas coisas. Primeiro, aquilo que imaginamos que irá nos acontecer. Por incrível que pareça, o sujeito, antes de começar a falar, ele começa a ficar desesperado. Ele fica lá pensando, o que vai acontecer comigo? Ai, vai dar um branco? Acho que vão atirar tomates em mim? Vou desmaiar? Então isso mina o seu desempenho. Você já está assustado. E o péssimo hábito de tentar julgar as pessoas pela postura ou pela aparência. Então, o orador, antes de iniciar a apresentação, ele começa a observar a plateia e já começa a julgar pessoas. Olha aquele lá, olha o jeitão dele, aquilo vai me dar um tiro, está armado. Olha o outro lá, vai me vaiar, aquele veio para isso. Então você se intimida pela aparência ou postura. Outra coisa que nos intimida, os doutores anacletos da vida, são as autoridades. Então a pessoa que promove o evento está mais apavorada do que o orador. Quantas vezes o orador chega no ambiente e o sujeito que promoveu o evento diz, ó o quê? Doutor Anacleto vai estar presente. Quem? Doutor Anacleto. E quem é o doutor Anacleto? A pessoa mais importante do planeta. É isso, é aquilo, fez isso, fez aquilo. E você começa a pensar, pô, se soubesse que o Anacleto ia vir, não teria vindo, né? Vou falar o quê para esse doutor Anacleto? Isso aconteceu muito na minha vida, muito mesmo. Eu nunca acertei o doutor Anacleto no auditório. Eu pensava, aquele é o Anacleto, até dava um sorrisinho para o cara lá. Né? E o Anacleto era um outro que estava rindo num canto qualquer lá. Com o passar dos anos, descobri que, com raras exceções, os doutores Anacletos são as melhores pessoas que existem, senão não seriam doutores Anacletos. Pessoas que já passaram pelo que você passou, conhecem o que você faz, valorizam o que você faz. Por isso, quando houverem Anacletos em seu auditório, agradeça. É deles que vocês precisam. Tá? E não se intimide com o público. Nós temos que respeitar as pessoas, mas você não pode ficar intimidado com o público. Portanto, prepare bem sua fala, venha para o palco, dedique-se de coração e ponto final. Então, momentos que antecedem a fala tem influência no seu desempenho. Como já disse, imaginamos tragédias que raramente irão nos acontecer ou medo da aparência, postura de pessoas que acabam nos intimidando. As pessoas são bem melhores do que aparentam, muito melhores. Então, olhe para as pessoas. Vamos lá, os pés próximos, mãos à altura da cintura. Busque a atenção da plateia. Você é o centro, mas também precisa buscar. E aí você vai ter que começar a falar, não é isso? Então vamos lá. Primeiro, cumprimentar o público. Claro, chegou aqui, senhoras e senhores, bom dia. Caros colegas, boa noite. Meus amigos, boa tarde. Então, esse cumprimento, esse vocativo é critério. Isso depende da plateia, depende de você. Fique à vontade com isso. Quando você cumprimenta a plateia, de uma certa forma você estará falando, atenção, vou começar, não é isso? Então, irão lhe dar alguns instantes de atenção. Nunca se esqueçam, as pessoas prestam mais atenção no início e no final de uma fala. Muito pouco no meio. No meio da apresentação, o orador tem que ser muito bom para manter as pessoas ligadas, mas prestam mais atenção no início e no final. Portanto, você tem que começar bem e terminar bem a sua apresentação. Por que presta atenção no início? Porque estão descansados, porque estão abertos, porque estão esperando alguma coisa, não é isso? Muito bem. E por que prestam atenção no final? Exatamente, porque estão cansados, né? Toda vez que o orador diz, para encerrar, é um sorriso só na plateia. A pessoa se acomoda melhor na poltrona, acorda um amigo, João, vai acabar. Então nós já sabemos disso. Portanto, quando você vai para o final, dê a entender que você vai finalizar, que você vai fechar a sua apresentação. Faça uso de palavras, de frases que passam essa ideia. Concluindo, partindo para o final, encerrando, terminando, assim você retoma a atenção das pessoas e conclui. Fale com as suas palavras. O que nós queremos ver é você, não é um outro ser. É o grande instante, mas tem que ser você. A grande dica todo mundo já sabe. Coloque o coração na ponta da língua, que não é difícil, já está saindo pela boca. É só dar um tranco, já está na ponta da língua, né? Fale do seu jeito, com as suas palavras. É o grande momento, tão grande, porque, como eu disse, o sujeito traz algo que não é ele. Procura reproduzir páginas e páginas, textos e mais textos, rascunhos e mais rascunhos, a fala fica mecânica. O tempo todo está tentando se lembrar de algo. Não é assim que funciona. E aí vem o pior, discurso lido. Discurso lido é discurso fraco.
A pessoa traz várias folhas para ler. Se tem algo que assusta a plateia, é isso aqui, viu? É isso aqui. Uma fichinha, material na mesa, na tribuna, isso não assusta. Mas trazer, não digo folhas pequenas como essa, mas folhas maiores, assusta o público. Mas de algo melhor, assim você vai mais rápido, né? O público não sabe que você se esqueceu. O público não tem noção do que você está fazendo ali. Agora, você precisa de um roteiro, porque também você não pode se esquecer de tudo. Então anote lá, item 1, item 2, item 3, lei, artigo tal, processo tal, coisas que você não pode esquecer. E claro, uma sequência, nós temos que ter um roteiro. Está lá, item 1, contar a história do frango. Meus amigos, certa vez, para visitar um outro primo na capital. Pronto, vai embora. Está lá, falar sobre 4 itens importantes para isso. Primeiro item, papapá. Segundo item, papapá. Terceiro item. Então você precisa ter uma sequência. Trazer folhas assim também não intimida a plateia, né? Fichinhas, uma folha dobrada, não há problema. Agora, quando você segura algo, por incrível que pareça, chama a atenção de alguns. Você está lá lendo, tem uns que começam a pilotar, já viu? Começa a fazer curva com a folha, parece um volante. Tem aqui, o mesmo é você ter uma sequência, um suporte. O grande momento da apresentação. Hein? E só será grande se você for autêntico. Então, entrou no tema, faça uma evolução, comece a desenvolver o assunto. Está bom? Nem sempre. Por quê? 2 cabeças, 2 sentenças. Nem tudo que você diz estão de acordo. E é aí que começa o grande orador. Né? O método orador está em refutar, antecipar, neutralizar ideias contrárias. É regra. Toda vez que preparar uma apresentação, pegue uma folha e anote. Ideias contrárias. É bem provável que quando eu disser isso, muitos vão pensar desta forma, e portanto eu tenho a obrigação de antecipar e neutralizar essas ideias. Quando refutamos, diminuímos e às vezes até eliminamos 3 coisas. Você conhecer aquilo que você está apresentando.